Em Jurassic World Rebirth tem uma cena que pegou todo mundo de surpresa. Um Dunkleosteus simplesmente rasgado ao meio. Mas a real é, quem é que atacou uma criatura que praticamente é um tanque de guerra aquático? E não, o dinossauro que causou isso não é o que você está pensando. Existe uma verdade escondida nessa cena que pode mudar completamente a forma que você assistiu esse filme. E a gente vai falar sobre ela agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Bom, eu vou começar esse vídeo quebrando uma ideia que provavelmente passou pela sua cabeça. Ai, Eric, é óbvio que quem rasgou ele no meio foi o Mosasauro. Beleza, isso é normal passar pela sua cabeça. Afinal, a gente vê o Mosasauro no filme super agressivo e atacando tudo que ele vê pela frente. Só que aí que tá, tem um detalhe no Dunkleosteus que deixa o Mosasauro em uma desvantagem muito grande, que é o fato desse bicho ser praticamente um tanque de guerra pré-histórico todo coberto por placas ósseas pesadíssimas, principalmente em volta da cabeça e do pescoço. Ou seja, a mordida de um Mosasauro até poderia machucar, mas arrancar a cabeça inteira de um Dunkleosteus, isso exigiria uma força de mordida muito além do que o Mosasauro conseguiria. E pensa só comigo, se um Mosasauro e um Dunkleosteus acabassem se encontrando, a aposta para quem sairia vivo é até difícil. O Dunkleosteus tinha uma mordida absurdamente forte, comparada ou até superior à de um crocodilo moderno. Se ele conseguisse acertar o Mosasauro com aquelas mandíbulas, seria fim de jogo. Então, sinceramente, o que faz mais sentido é imaginar que eles evitariam lutar entre si. O Mosasauro daquele filme tinha o oceano inteiro cheio de presas mais fáceis. Então, por que arriscar? Ou seja, tudo indica então que não foi o Mosasauro do Jurassic World Rebirth que atacou o Dunkleosteus. Mas aí então a próxima pergunta que deve passar pela sua cabeça é, ué, então deve ser alguns dos espinossauros que a gente vê no filme. E olha galera, vamos lá, antes de responder isso pra vocês, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que o Dunkleosteus era capaz de fazer. Afinal, não vai se enganando não, esse peixe pré-histórico não era só um bichão com uma armadura poderosíssima, ele também carregava consigo mandíbulas ósseas iguais a de uma guilhotina natural, com uma pressão de mordida tão forte que podia esmagar praticamente qualquer coisa que entrasse no caminho. Qualquer criatura marinha que se metesse com ele precisaria ter certeza absoluta de que não ia ser mordida, porque se fosse, já era. Então, para que o espinossauro entre nessa equação, de verdade, ele teria que ser um predador absurdo. Se a gente olhar para o filme, dá para ver que eles caçam em grupos, o que até abre uma brecha para pensar, será então que tipo vários espinossauros ajudaram a acabar com o Dunkleosteus? Na teoria, talvez, mas é muito pouco improvável. Primeiro que as armas principais do espinossauro são as garras e aquelas mandíbulas serrilhadas, então não teria tanto efeito contra uma armadura de placas do Dunkleosteus. Imagina só você nessa situação, você tentando arranhar um colete de aço com uma faca que você tem na cozinha. Meu, não vai dar estrago suficiente. E tem outro detalhe, o focinho dos espinossauros era feito sob medida para caçar peixes menores. Era longo e fino justamente para agarrar presas mais frágeis, e não para enfrentar um monstro blindado como era o caso do Dunkleosteus. E agora vem um ponto muito importante. O Dunkleosteus que a gente vê no filme, ele foi simplesmente partido ao meio, a cabeça foi separada do corpo. E convenhamos, o espinossauro jamais teria força ou estrutura para causar aquele tipo de dano. Então a gente já pode riscar mais um nome da lista. Não foi o espinossauro e, como a gente já falou antes, também não foi o Mosasauro. Então, quem é que foi? Bom, o filme até pode não mostrar outro réptil marinho pra gente, mas não é porque o filme não mostra que ele não tá lá. Em Jurassic World Rebirth, o filme nunca chega a explicar da onde que veio o Dunkleosteus. Só que pensa só comigo, o bichão ele não veio do nada não. A gente literalmente vê a cabeça decepada dele numa rede de pesca. E só esse pequeno detalhe acaba dando uma pista gigantesca pra gente. Afinal, ele deve ter sido capturado assim. Significa então que ele estava vivendo no oceano, provavelmente bem próximo das ilhas da onde o filme acontece. Então ele pode ter
escapado de alguma instalação ou até mesmo ter sido solto de propósito no mar aberto. E tá, eu sei, você deve estar agora se perguntando se ele deve ter vindo da ilha da qual acontece o filme, mas sinceramente cogitar essa possibilidade não faz muito sentido. O filme não mostra nenhuma instalação marinha naquele filme, não tem aquário, não tem lagoa, não tem nada que justifique a presença de um animal daquele porte ali. Então desculpa, mas não tem chance dele ter vindo daquela ilha, a chance é quase zero. Mas calma, porque nem tudo tá perdido. A gente vai começar a entrar na parte mais interessante desse vídeo. A gente sabe que lá no Jurassic World eles tinham sim uma instalação marinha. Aliás, isso não é novidade, já estavam nos planos desde o Jurassic Park original. Tem uma cena clássica do primeiro filme, quando o protagonista mexe naquele CD interativo do parque e o John Hammond começa a falar sobre as atrações. Em um dos trechos, ele deixa escapar algo muito curioso. Previsto para abrir aos visitantes 6 meses após o parque principal, a primeira instalação marinha oferece mais oportunidades de receita e marketing. Ou seja, desde lá do começo já existia esse negócio de criar um espaço para essas criaturas marinhas. Ah, e não para por aí não. Se você reparar nos mapas oficiais do Jurassic Park, todos eles mostram alguma versão de uma lagoa, sempre com referências a essas instalações marinhas. Isso prova então que o conceito não só existia, como estava muito bem planejado. Lembrando que o primeiro Jurassic Park se passa em 1993 e Jurassic World Rebirth acontece em 2027. Ou seja, se esse Dunkleosteus realmente estivesse escapado de uma das instalações antigas, ele estaria vagando pelo oceano por mais de 30 anos. É, eu sei, parece tempo pra caramba, mas não seria impossível não. Tubarões, por exemplo, conseguem ter uma longevidade absurda, crocodilos também, então imaginar que uma criatura dessa teria também uma longevidade muito grande, não é tão impossível não. Em questão de sobrevivência, o Dunkleosteus ele poderia sim durar muito tempo. Só que aí acaba entrando um problemaço, né? Pô, essa criatura tá solta aí por tanto tempo, como ninguém nunca tinha visto ela antes. Nenhum registro, nenhum avistamento, tipo, nada. E ó, vamos combinar que a gente não tá falando de um peixinho qualquer não, mas sim de um monstro blindado de quase 10 metros. É difícil imaginar que um bicho desse tamanho passaria despercebido por décadas. Então, por mais que essa teoria faça sentido, eu ainda duvido muito que esse Dunkleosteus que aparece em Jurassic World Rebirth nessa cena, partido ao meio, tenha vindo do Jurassic Park original. Só que quando a gente olha para o Jurassic World, aí as coisas começam a fazer sentido. Porque aí sim nós sabemos com certeza que havia uma instalação marinha ativa e que lá foi onde o Mosasauro foi mantido. E é lógico pensar que ele não estaria sozinho. Tá, mas como é que a gente sabe disso? Bom, primeiro o Holoscape, aquela atração interativa do parque, mostra referências a um plesiosauro. A segunda coisa é que no portão do acampamento jurássico também aparece um símbolo de plesiosauro. E a terceira coisa é que havia uma cena planejada, mas cortada do filme, mostrando o lago aonde esses animais viveriam. Ou seja, as instalações marinhas do Jurassic World eram muito maiores do que o filme tinha mostrado pra gente. E se tinha um Mosasauro e um Plesiosauro, por que não teria outras criaturas marinhas? E é nesse momento que o Dunkleosteus se encaixa perfeitamente. Ele seria uma atração incrível em Jurassic World. Imenso, blindado, assustador e o tipo de criatura que faria qualquer visitante pagar caro para ver ele de perto. Beleza, a gente acabou de descobrir então da onde o Dunkleosteus veio. Só que a pergunta que não quer calar é: quem foi que cortou ele no meio? Qual criatura seria capaz de fazer aquilo? Para fazer isso, a gente precisa de um predador monstruoso com mandíbulas tão poderosas que poderiam rasgar completamente o Dunkleosteus. E sabe de uma coisa? Eu só consigo pensar em uma criatura capaz de fazer isso. Algo que não só poderia enfrentar o Dunkleosteus, mas também esmagá-lo com facilidade. E o primeiro nome que vem na minha mente é o Megalodon. Tá bom, calma, pelo amor de Deus, calma. Eu sei, parece loucura à primeira vista, mas acreditem se quiser, mas existem evidências que provam essa teoria. O Megalodon gigante teria força mais do que o suficiente para dominar o Dunkleosteus. Lembrando que esse peixe era um predador formidável por si só, mas o Megalodon pré-histórico era muito maior, mais pesado e a sua mordida seria absurdamente poderosa, capaz de causar danos massivos. Para ter uma ideia, estima-se que o Megalodon podia ser 2 a 3 vezes mais longo e até 10 vezes mais pesado do que o Dunkleosteus. Só essa diferença de tamanho que eu acabei de falar já é uma vantagem absurda em termos de força. E com uma mordida desse porte, ele não apenas poderia atacar, mas decepá-lo sem dificuldade. E tá, eu sei, você deve estar agora, beleza. Eric, vamos supor
que você tá certo. Da onde que veio esse Megalodon, meu amigo? Da onde que veio? Da onde você tirou isso? Bom, alguns diriam que não existem provas de que o Megalodon existe dentro da franquia Jurassic Park. Mas sabemos que o Megalodon aparece em Jurassic World Evolution. Ok, o Evolution 2 não é canônico, mas ele mostra pra gente que é totalmente possível ter um Megalodon em Jurassic World. Então a ideia em si não é tão absurda não. Eu particularmente acredito que ele não veio de nenhuma instalação conhecida do parque. É mais provável que ele tenha vindo de um outro lugar, talvez outro criador de dinossauros e répteis marinhos, ou até uma instalação de Jurassic World pós-2015 ainda não revelado nos filmes. Afinal, se eles tivessem conseguido clonar tubarões gigantescos como o Megalodon, essa teria sido uma super atração do parque. Mas o fato da gente ainda não ter visto isso ainda pode indicar que ele está em outro canto. O Dunkleosteus, portanto, provavelmente veio de uma instalação ainda não mostrada, e eu realmente espero que nos próximos filmes eles explorem mais essas instalações, mostrando portos e locais secretos com essas criaturas incríveis. No final das contas, a única criatura que seria capaz de decepar o Dunkleosteus foi o Megalodon. O Mosasauro simplesmente não teria força suficiente para ter uma mordida tão limpa assim. Para mim, não resta dúvida, foi o Megalodon. A questão agora é de onde exatamente ele veio. Eu quero muito saber as suas opiniões e suas teorias sobre esse assunto. Então faz o seguinte, comenta tudo aqui embaixo. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!